Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 26 de julho, a igreja celebra então o dia de Santa Ana e São Joaquim, os pais de Maria, a mãe de Jesus. São Joaquim e Santa Ana são os avós de Jesus. E hoje também é uma data especial para os avós, para as avós. E é importante que nós possamos entender qual é o papel do avô e da avó dentro da cultura judaica. Sem dúvidas, é pessoas especiais, porque os anciãos, as anciãs, havia naquele contexto uma representação, podemos dizer assim, de toda a sabedoria que a etnia ou a aldeia ou o grupo, a comunidade guardava. Eram eles que eram os encarregados de transmitir a mensagem religiosa, política, cultural, porque eles eram os grandes guardiões ou guardiãs da sabedoria, do conhecimento, da experiência de vida, dos valores centrais que conduzia e, no mesmo tempo, fundamentava toda a comunidade. É assim que a cultura semita ou semítica, que dali, dessa cultura ou desse povo, nasce Jesus. Jesus é descendente dos semitas, ou é um semita, descendente de Sem, um dos 3 filhos de Noé. É importante nós percebermos que o evangelho de hoje, ele fala da mensagem do reino de Deus a partir de parábolas. Ele conta então a semente da mostarda, conta sobre a questão do tesouro, conta sobre a pérola preciosa, conta sobre o fermento, conta para que as pessoas possam entender qual é a mensagem para ser guardada, ser vivida e ser partilhada. É importante nós sabermos que no calendário litúrgico nós temos uma sequência dos textos. O evangelho que nós iremos ler e no mesmo tempo refletir não é aquele sugerido muitas vezes pela liturgia diária dos livretos que nós muitas vezes seguimos. Mas é importante nós sabermos que no calendário litúrgico a esta festividade ela não aparece. Aparece o evangelho do dia. E para nós já continuarmos na leitura e no mesmo tempo no aprofundamento litúrgico e também teológico, nós seguiremos naquela sequência que é o calendário litúrgico que nos apresenta, que é o evangelho de hoje, continuação do evangelho que nós estamos refletindo já há algum tempo, que é o evangelho de Mateus. E já há alguns dias nós estamos refletindo o evangelho de Mateus, mas o capítulo 13. Lembrando que neste capítulo 13, nós encontraremos 7 parábolas. Jesus fala por parábolas a parábola da pedra preciosa, do tesouro, fala sobre a questão da rede, fala sobre a questão do reino de Deus, parecido com a semente de mostarda. São as maneiras que Jesus encontra para partilhar com seus discípulos e no mesmo tempo com a multidão. Hoje, ele partilha as parábolas a partir daquilo que as pessoas conseguem compreender melhor, conseguem entender melhor, para poder viver de uma forma mais profunda no meio da comunidade e junto à sociedade. Então é importante que entendamos que hoje também é uma data especial, lembrando todos os avós, todas as avós, dando os parabéns a todos eles e elas, pedindo para que sejam sempre esta luz, sem dúvidas, para as comunidades, para as sociedades, para que possamos aprender também com aquelas tradições mais antigas, aonde o ancião e a anciã são os verdadeiros pilares, as colunas da etnia, do povo. Ai de um povo que esquecer das pessoas idosas. Podemos dizer assim que quando nós esquecemos de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, de toda a experiência de vida
das pessoas idosas é porque a humanidade perdeu ou está perdendo a direção. Sem dúvidas, num mundo muitas vezes tão mediático, tão virtualizado, nós muitas vezes esquecemos de sentar e ouvir as histórias e, no mesmo tempo, aprender com as experiências de vida dos nossos grandes sábios e grandes sábias, os idosos e as idosas. No dia 31 de maio deste ano, o Papa Francisco instituiu o dia 26 de julho como uma data especial. É a data que comemora o Dia Mundial dos Avós, mas também dos idosos, das idosas, para que possamos ter esse carinho especial com eles e com elas. Lembremos que quando Jesus foi apresentado no templo, Jesus foi recebido por Simeão e Ana, um ancião e uma anciã, que viviam ali no templo. E no mesmo tempo, a partir do momento que viram Jesus, acolheram Jesus em seus braços, eles também começam a proclamar que naquele menino está toda a esperança, ou seja, a representação e no mesmo tempo o mistério do reino de Deus se faz presente na vida nova de uma criança. Então que possamos aprender com eles e com elas e no mesmo tempo rezar por todos os avós, as avós que já faleceram e no mesmo tempo aprender com tudo aquilo que eles transmitiram e no mesmo tempo vivenciaram de coisas importantes para nós, seres humanos e humanas, que precisamos sempre aprender com essas pessoas que tiveram experiências sem dúvidas marcantes, para nós também sermos iluminados e iluminadas por eles e por elas. Ouviremos então o texto e depois continuaremos com a nossa reflexão. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e se torna uma árvore, de modo que os pássaros do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para usar parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Meus amigos e amigas, é importante nós percebermos como que nesse capítulo 13, Jesus vai desenvolvendo ensinamentos em cima de coisas bem práticas, que com certeza naquela época eram os meios que os mestres também buscavam para ensinar, ou seja, para partilhar conhecimentos ou sabedorias. Jesus fala de joio, rede, pérola, tesouro, fermento, e é importante que nós aprendamos com isso. Fala da mostarda pequena, o pequeno grão de mostarda que depois cresce uma planta maior ou grande, aonde acolhe os pássaros do céu. É importante nós percebermos que quando Jesus vai falar do reino de Deus, ele não coloca este reino de Deus como um lugar longínquo, mas sim sempre de proximidade com aqueles e aquelas que querem fazer parte deste lugar. E este lugar é possível desde que assumamos essa responsabilidade também juntamente com a nossa missão. Reino de Deus, ou reino dos céus, como o Evangelho de Mateus cita, porque os judeus não usavam então o nome Deus, e Jesus, ou quem escreve o Evangelho, é cauteloso, respeita a cultura de onde ele está escrevendo ou ele está falando sobre a vida de Jesus. É importante então que nós percebamos que no reino do céu é o lugar aonde todos habitam com humanidade. Ou seja, no reino do céu, ou reino de Deus, é um reino de paz, de justiça, de dignidade, de fraternidade, de bondade, de misericórdia.
É este o reino de Deus. É impossível ser um reino de Deus diferente. Porque se é um reino de Deus sem paz, sem justiça, sem dignidade, sem compaixão, sem misericórdia, meus amigos e amigas, como outras vezes já fomos falando, então não é o reino de Deus, é o reino do Tibério, é o reino de César Augusto, é o reino de Nero, é o reino de Vespasiano, de Constantino, de Diocleciano, enfim, são os reinos que os imperadores romanos instituíram. São os reinos que o Pôncio Pilatos, juntamente com Herodes, instituíram. Não é o reino de Jesus. E Jesus aqui, podemos dizer, ele é essa pequena semente. E o seu crescimento, ele não está em poder, em prepotência, em domínio, mas sim em humildade, em simplicidade. Assim como a pequenina semente que fica muitas vezes escondida, podemos dizer assim, a olho nu. Quando nós olhamos uma semente que talvez caiu no chão, que estava na nossa mão, fica quase que difícil nós encontrarmos, porque é muito pequenina. Mas aí está o mistério da vida, a potência da vida guardada nessa semente. O mistério divino que se faz presente numa semente, assim como se faz presente na pequenina, podemos dizer assim, natureza humana de Jesus. Porque todos nós somos pequeninos e pequeninas, natureza divina. E dentro de nós, então, cristãos e cristãs, acreditamos que está a potência divina que nos inflama de vida, de vitalidade. Sejamos cada vez mais seguidores e seguidoras da mensagem de Jesus e aprendamos que ser árvore nesse contexto é ser aberto para acolher a todos, porque a parábola da mostarda é nós vermos que a árvore também pode ser o próprio Jesus, pode ser a própria comunidade ou a própria sociedade que acolhe a todos. Lembremos, meus amigos e amigas, que vindo pássaros dos céus, para dizer, vindo pássaros de longe, para ouvir a parábola, para se aconchegar na comunidade cristã que está nascendo. Lembremos que pássaro, para o judeu, é uma palavra colocada para dizer ou para se referir aos estrangeiros. Não é os pássaros, não são os passarinhos, mas sim é uma metáfora, é uma alusão para falar aos estrangeiros que estão ouvindo e estão se achegando à comunidade ou à mensagem de Jesus. E é importante percebermos que na segunda parábola fala que o reino de Deus é igual a uma mulher que coloca fermento em 3 porções de farinha para fazer então o pão, e tudo fica fermentado e tudo vai crescendo de forma misteriosa. É importante nós percebermos aqui que a mulher também é quem? É a própria comunidade. É a comunidade que acolhe, é a comunidade que, de uma forma misteriosa, vai crescendo, porque aqui não é o fermento dos fariseus, mas é o fermento bom, é o fermento que faz todos crescerem na dignidade, na pessoalidade, na fraternidade, na coletividade. O fermento é o próprio Jesus que vai fazendo com que cresça, cada ser humano cresça sem fazer com que o outro seja diminuído. Jesus não cresce sozinho. O crescimento de Jesus é para o crescimento humano de cada pessoa. E quando nós vamos crescendo, não é que o outro vai diminuindo. Todos nós vamos crescendo junto, em graça, em misericórdia, em humanidade. E na terceira parábola, Jesus conta mais uma vez, partilha as multidões. Vejamos aqui, multidões, mas nós não sabemos quantas pessoas o seguiam. O termo multidões pode ser uma hipérbole, um hebraísmo, hipérbole para dizer um aumento exagerado. Fazia parte da cultura judaica utilizar termos, às vezes, ou muitas vezes, de forma exagerada, mas fazia parte do ensinamento. Fazia parte também da escrita, quando começou a escrever sobre os livros sagrados. Mas é importante aqui nós percebermos que na terceira parábola nós temos também um ensinamento aonde todos nós podemos aprender que tudo aquilo que estava escondido agora passa sim a ser revelado. Por que nós podemos dizer passa a ser revelado? Pela fé, nós vemos e percebemos e ao mesmo tempo sentimos que
o reino de Deus se faz presente, ou se revela, se desvela, se mostra para todos nós na pessoa de Jesus. O reino de Deus, segundo a teologia cristã, não é algo fora, longe de todos nós, mas sim é algo presente porque é uma pessoa. E esta pessoa se chama Jesus de Nazaré. Então é importante nós percebermos como que Jesus nos traz um ensinamento para que todos nós possamos aprender a viver de uma forma mais humana, de uma forma mais pacífica. E assim juntos construirmos este reino, que nós chamamos de reino de Deus, ou reino dos céus, tão necessário para a nossa vida. Para concluir, é importante nós percebermos que o próprio profeta Ezequiel, no capítulo 17, 23, ele dizia ou falava que o faraó, mesmo com um grande exército, não conseguiria vencer a humildade ou a simplicidade do império, ou melhor, do povo judeu, que era um povo pequeno. É claro que aqui nós temos que utilizar os ensinamentos de Jesus para que nós não utilizemos mais a questão do exército, porque não existe mais. Para Jesus, os seus seguidores e seguidoras são os que vão viver, os que vão partilhar a palavra. Mas é importante nós sabermos o comparativo, como se via no Antigo Testamento e como que agora no Novo Testamento nós começamos a olhar de uma forma diferente. Nós também vemos que Sara, ela entra na tenda quando chegam 3 estrangeiros para tomar as refeições com eles e pega 3 porções de farinha para fazer os pães e assim servir aos visitantes. É importante percebermos que 3 porções Sara utiliza, a mulher do Novo Testamento ou do texto de hoje também utiliza, para dizer que o 3 é uma forma de transformação, transformação plena, porque os judeus utilizavam o 3 como uma forma plena da realização e participação divina. E aí nós sabemos que dentro da religiosidade ou dentro da teologia cristã, nós temos também o desdobramento divino no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A plenitude divina que se faz presente na pessoa humana. Se faz presente também na árvore que cresce e acolhe, se faz presente no pão que cresce e é repartido e sacia a fome de todos, e no mesmo tempo se manifesta naquilo que está escondido, que é o próprio Jesus. Na humanidade, na fragilidade, podemos dizer assim, de Jesus, está toda a grandiosidade, toda a beleza da divindade que se humaniza. E nós chamamos então Jesus de Nazaré. Que o Jesus de Nazaré nos ajude a entender a cada dia a sua mensagem. Que o Deus da vida nos abençoe e nos guie. Um abraço a todos e a todas. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Um abraço a todos e a todas.